Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 28, Revisão e Avaliação. Vamos à nossa aula? Olá, queridos, iniciando esta revisão com um tema sobre a indústria no Brasil. Como é que vai ocorrer a formação da indústria no Brasil? Estamos aqui, no chão de fábrica, como muitas pessoas costumam falar, que é justamente o ambiente, das indústrias que nós conhecemos. Então, a formação dessa indústria, ela vai acontecer de uma forma tardia. Por quê, professora? Porque havia a produção agrária predominante até o século XX. Então, dentro do nosso território, dentro do Brasil, havia uma grande produção agrária e ela estava predominando até o século XX e era voltada para o mercado externo. Quando se fala de mercado externo, se fala justamente da exportação, certo? E esse processo da formação da indústria no Brasil vai ser um processo longo, envolvendo fatores econômicos, políticos e sociais. Então, nós vamos observar que a indústria brasileira ela vai demorar um pouco a se formar, em vista, em comparação ao que ocorreu lá na Inglaterra no século XVIII. Certo? Então, para a gente ter uma noção de como é que vai acontecer esse processo de formação, a gente vai falar um pouco sobre o momento de formação dessa indústria. Acompanhem comigo. Então, trouxemos aqui para vocês alguns ciclos econômicos, começando ali, como vocês viram, do café, cana-de-açúcar, que vão ser produtos que vão impulsionar a economia agroexportadora do nosso país. Então, era uma economia essencialmente agrária. Então, a indústria brasileira, no final do século XIX, vai ter um grande concorrente, que é justamente a economia agrária, certo? Houve a exportação de produtos como o açúcar, o café, a borracha e o algodão. Vale lembrar que esses produtos, houve um boom, houve um período em que eles foram os principais produtos a serem exportados, mas isso não quer dizer que, com a inserção do café, com a inserção da borracha e do algodão, o açúcar parou de ser produzido. Não, foram ciclos econômicos concomitantes, certo? Essa indústria brasileira vai ter os seus precursores. Quais seriam eles? A abolição da escravidão em 1888 e a chegada de imigrantes europeus. Vamos observar também a introdução de pequenas indústrias urbanas, como a têxteis, que é a de tecido, e alimentícias, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. E vamos observar também a importação de máquinas e capital estrangeiro. Vale lembrar que a indústria brasileira também demorou a se formar devido à imposição que havia em relação à coroa portuguesa com o Brasil, Professora, mas isso aconteceu há um tempo atrás. Sim, mas houve resquícios dessa proibição de produção de manufatura no Brasil e que resultou justamente nesse processo de formação industrial tardia no Brasil, certo? Então, para tanto, a gente vai avançar um pouco e vamos lá para a Era Vargas. Acompanhem comigo. Era Vargas, estamos em meio a uma empresa estatal, que justamente trabalha com a produção de aço, de minérios, para fornecer matéria-prima para a indústria brasileira. Então, a Era Vargas é marcada também pela industrialização por substituição de importações, entre 30 e 45. O que seria essa substituição de importações? É justamente fazer produtos nacionais em lugar, no lugar de produtos internacionais. Então, vamos observar a substituição de produtos estrangeiros como resposta à crise econômica de 1929. Mas o que foi essa crise, professora? Bem,
Os Estados Unidos era uma grande potência nesse momento, né, na década de 20, na década de 30. Então, eles eram os principais consumidores do principal produto que nós produzíamos, né, que era justamente o café. Quando houve a crise econômica de 29, vários países que faziam comércio com os Estados Unidos, que tinham acordos comerciais, acabaram também tendo a sua economia fragilizada. E isso vai estimular a produção interna, certo? Por quê? Porque é necessário ter a produção dentro do território nacional. Logo, como não dá para se importar esses produtos, né, por conta dessa crise de 29, o que vai acontecer? Haverá um incentivo para essa produção interna. E isso vai ocasionar uma menor dependência de produtos estrangeiros, certo? Vamos observar a criação de empresas estatais. O que seriam empresas estatais? Empresas governamentais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida como CSN, em 1941. Há também investimento em infraestruturas, como, por exemplo, ferrovias e energia elétrica. Mas por que teria que haver esse investimento? Né? Justamente para acontecer o escoamento dos produtos que estavam sendo produzidos no interior do Brasil. Então, era preciso ter uma malha ferroviária para tirar esses produtos do interior e, claro, que, consequentemente, precisaria ter a energia elétrica, certo? Outro fator também determinante vai ser a Segunda Guerra Mundial, certo? Em que haverá escassez de produtos importados e isso vai impulsionar ainda mais a industrialização. Notem que conflitos mundiais vão afetar diretamente a economia brasileira. Estão percebendo, né? A crise de 29 e agora a Segunda Guerra Mundial. Isso vai fazer com que o Brasil comece a fabricar materiais siderúrgicos e também químicos. E esses produtos vão impulsionar outros setores industriais no Brasil, certo? Então, temos que ter em mente, né, que a história do Brasil, né, a história econômica do Brasil, ela está atrelada também à história mundial, ok? Então, observem comigo agora o nosso texto que vai falar sobre o pós-guerra e o plano de metas. Acompanhem comigo. Pós-guerra e plano de metas na década entre 50 e 60. Então, temos o plano de metas de JK, em que ele falava sobre acelerar o crescimento econômico do Brasil por meio da industrialização. O lema de JK era o seguinte, né? 50 anos em 5. O que isso quer dizer? Ele queria desenvolver o Brasil de 50 anos de retardo industrial em apenas 5 anos. Para isso, ele elaborou o plano de metas, que abrangia diversos setores, como energia, transportes, indústria, educação e alimentação. Nesse momento, vamos observar a criação de indústria automobilística. Haverá também a instalação de montadoras, como Volkswagen, Ford e General Motors. Haverá também a construção de Brasília, que vai ser um grande empreendimento que vai marcar o governo de JK. JK, lembrando que é Juscelino Kubitschek, certo? Vamos observar nesse processo também o estímulo à indústria da construção civil e impulso ao desenvolvimento de áreas no interior do Brasil, certo? No interior do país. Então, já no período do regime civil-militar, né, nós temos uma industrialização entre 1964 e 1964 a 1985. Nesse período, nós temos o milagre econômico, que é justamente o rápido crescimento econômico. Nesse momento, vamos observar investimentos em projetos de infraestrutura, como hidrelétricas, justamente para a produção de energia, rodovias para escoar os produtos que estavam sendo produzidos no interior do país e incentivo à industrialização pesada, especialmente nos setores siderúrgico, petroquímico e automotivo. A industrialização brasileira foi financiada
com capital estrangeiro, resultando no aumento da dívida externa. Então, há o milagre econômico, porém, nós vamos observar, né, que esse milagre econômico vai estar associado a uma dívida externa que vai crescer por conta de investimentos do capital estrangeiro. Lembrando que, né, todos os territórios, né, todos os países que investem no Brasil vão querer uma margem, vão querer uma porcentagem do que o Brasil está lucrando. E isso vai favorecer, né, com que haja o aumento dessa dívida externa. Então, nós vimos esse processo de industrialização tardia, e isso também vai fomentar, né, vai culminar também na criação da Zona Franca de Manaus. Acompanhem comigo. Temos aqui, né, a Lei 3.173, de 1957, instituída durante o governo de Juscelino Kubitschek, prevendo a criação da Zona Franca de Manaus. Lembrando que o lema, né, desse momento era justamente fazer com que a região norte fosse integrada à economia brasileira, certo? Ao restante do país. Temos aqui uma notícia do Jornal do Comércio que fala o seguinte: Zona Franca em Manaus na ordem do dia. Medida do mais alto alcance para o intercâmbio comercial de nosso país com o resto do mundo, através da região amazônica. Então, observem que nós temos aqui a criação da Zona Franca de Manaus, mas ela só vai ser implementada em 1967, com o Decreto-Lei número 288. Então, ela foi idealizada em 1957, mas ela foi implementada em 1967 com o governo militar no país. Lembrando que o lema do governo militar era justamente integrar para não entregar. Então, qual era o objetivo da criação da Zona Franca, né? Promover a industrialização e o desenvolvimento econômico da Amazônia por meio de incentivos fiscais e tarifas reduzidas para a importação de insumos e maquinários. Outro objetivo também é justamente reduzir as disparidades regionais, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável. Embora, inicialmente, o objetivo da Zona Franca não fosse o desenvolvimento sustentável, mas já havia essa preocupação, certo? Então, nós temos aqui o mapa em que mostra a região amazônica projetando a Zona Franca de Manaus. Para quê? Para integrar a economia da região, né, da região norte ao restante do país, certo? Então, essa criação da Zona Franca vai gerar críticas e desafios, né? Quais seriam essas críticas? Acompanhem comigo. Dependência de incentivos fiscais utilizados para atrair empresas. Economia artificial, sustentada por subsídios governamentais. O que seria isso, professora? Uma ajuda do governo para que houvesse justamente a presença e o investimento de empresas na região norte, precisamente em Manaus. Alto custo logístico, dificuldade de entrada de insumos e distribuição dos produtos devido à localização geográfica de Manaus. Vale lembrar, né, que Manaus tem os seus principais pontos, né, de escoamento de produtos, ou é por via pluvial, através dos rios, que é mais barato, porém mais demorado, ou por via aérea, que é mais caro, porém mais rápido. Não há uma integração da região amazônica, principalmente em Manaus, ao restante do país por via terrestre. E isso dificulta o escoamento dos produtos, tornando, né, mais caro esse escoamento, se não houver um investimento governamental para a presença das empresas na região. Certo? Então, apesar do seu sucesso inicial, a Zona Franca tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, com a perda de competitividade em relação a outras regiões industrializadas do Brasil e do mundo. E isso vai gerar também o que nós chamamos de a crise da empregabilidade na Zona Franca de Manaus. Então, nós temos a automoção e indústria 4.0, em que as empresas estão substituindo trabalhadores por máquinas e robôs.
Um exemplo é o setor de eletroeletrônicos, que usa cada vez mais processos automatizados. O que seriam esses processos automatizados, professora? É justamente fazer com que aqueles processos repetitivos eles sejam feitos, né, por máquinas, por robôs, substituindo assim a mão de obra humana. E qual será a consequência disso, né? Redução do número de empregos disponíveis. Então, isso vai ser uma consequência clara, né, justamente desse processo. Vamos observar o nosso próximo tópico, que vai falar sobre a concorrência com o mercado internacional. Vamos observar que China e outros países asiáticos produzem produtos similares a custos menores. Nisso, muitas empresas optam por importar em vez de fabricar na Zona Franca de Manaus. Para muitas empresas, é mais barato trazer a matéria-prima de fora, né, produtos de fora, do que trazer esses produtos para serem produzidos aqui, certo? O nosso próximo tópico fala sobre a falta de qualificação profissional. Muitas fábricas exigem profissionais qualificados para operar máquinas modernas. Isso já vem em decorrência da indústria 4.0, certo? Então, vamos observar um problema, né, em relação a isso, que grande parte da população local não tem acesso à educação técnica especializada. E isso vai resultar em um alto índice de desemprego e dificuldade de recolocação no mercado. Há trabalhadores, mas esses trabalhadores não têm a qualificação necessária para operar um maquinário moderno. E isso acontece em virtude da falta, né, de acesso a uma educação mais técnica, ok? Então, esses são fatores para essa crise da empregabilidade. Acompanhem comigo agora o seguinte mapa mental, que vai falar um pouco sobre a disputa fiscal na Zona Franca de Manaus. Então, nós temos a importância dos benefícios fiscais. Quais seriam eles, né? A Zona Franca torna-se atrativa por conta da isenção ou redução de impostos em relação aos conflitos entre estados. A Zona Franca tem uma concorrência desigual com os demais estados brasileiros, certo? Outra situação em relação a essa disputa fiscal: perdas de arrecadação para outros estados. São Paulo e Minas Gerais perdem arrecadação por pagarem mais impostos, visto que na Zona Franca de Manaus há a redução de alguns impostos por conta desse incentivo à presença da Zona Franca de Manaus na região. Em relação a pressões do governo federal, tentativa de redução dos incentivos fiscais da Zona Franca, a desoneração do IPI, que vai prejudicar a Zona Franca de Manaus. Então, esses fatores, né, ocasionam essa disputa fiscal dentro do território da Zona Franca de Manaus. É uma briga entre estados, né, e nós temos aí a presença do governo federal tentando minimizar esses efeitos. Essa disputa fiscal e a crise da empregabilidade na Zona Franca vai aumentar o desemprego, onde nós vamos observar o fechamento de empresas por falta de incentivos em virtude dessa disputa fiscal e também o desestímulo de investimentos na Zona Franca devido à falta de previsibilidade fiscal. O que seria isso? Como o futuro da Zona Franca muitas vezes é incerto, há sempre um questionamento, há sempre uma luta política para que a Zona Franca ela continue em pleno desenvolvimento, em pleno funcionamento, melhor dizendo. E isso ocasiona assim, uma certa instabilidade fiscal. E isso faz com que muitas empresas acabem saindo do território por conta de não ter a certeza de que haverá investimentos por parte do governo em relação a essa situação da sua presença na Zona Franca. Certo? Então, nós estamos aqui em frente à sede da SUFRAMA e vamos falar um pouco sobre as possíveis soluções para combater a crise da empregabilidade na Zona Franca, que seria a diversificação da economia, como, por exemplo, a utilização e a implementação do ecoturismo, por exemplo, investimentos em educação e qualificação profissional, né, oferecer cursos voltados para a área tecnológica em maiores proporções, ok?
Ampliação da infraestrutura e conectividade, por exemplo, com a adoção e ampliação da oferta, né, da conectividade 5G, reformulação dos incentivos fiscais e também incentivo à sustentabilidade e bioeconomia. Quando se fala de sustentabilidade, temos que ter em mente a questão vamos dizer assim, trocar os combustíveis fósseis por combustíveis de energia renovável. Então, isso vai ajudar nesse processo de sustentabilidade, certo? Então, queridos, esta foi a nossa aula sobre o processo de industrialização no Brasil e também sobre a Zona Franca de Manaus. Então, até a próxima aula.